reproduzir a sociedade que a gerou. Então, mais alguns elementos para a gente entender o que eu acabei de dizer. Que uma sociedade, ela constitui uma forma de pensar. E aí, alguns elementos nós temos que associar ao conceito de episteme, que são os conceitos de modo de produção, sociabilidade e mentalidade. Então, vamos entender esses três conceitos. Primeiro, modo de produção. De maneira muito caricatural, a gente pode dizer que modo de produção é a forma como uma determinada sociedade produz e distribui os bens materiais da sua sociedade, ou seja, os produtos. Como é que os bens são produzidos e distribuídos? Isso é o modo de produção. E isso é feito, portanto, com base em relações sociais. Então, no escravismo, lá na antiguidade, o modo de produção era fundado nas relações de escravidão, de exploração através do processo de escravizar os seres humanos. Na sociedade feudal, na Europa, o modo de produção era com base nas relações de servidão. E na sociedade capitalista, as relações de produção se dão com base na relação entre classe capitalista e classe operária, relação de assalariamento. A exploração no capitalismo se dá com base nisso. Então, o modo de produção é a forma como se produz e distribui os produtos em uma determinada sociedade. E são inúmeros os modos de produção. Eu trouxe aqui só exemplo da Europa, que é o mais comum, mais fácil da gente entender. Isso aqui vale para a Europa, não vale para o Brasil, por exemplo. O Brasil começa com as relações das sociedades mais simples, sem classes. Com a colonização, estabelece as relações de escravidão e depois o capitalismo. Não tivemos feudalismo aqui no Brasil, por exemplo. Então, cada lugar, cada sociedade vai ter um desenvolvimento histórico diferente. Isso aqui vale para o caso europeu. Então, esse modo de produção é a forma como as pessoas se relacionam para produzir os bens necessários para sobreviver. À medida que nós produzimos os bens necessários, isso gera uma sociabilidade. Ou seja, isso gera um modo como a gente se relaciona no conjunto da nossa vida. Ou seja, a sociedade não se restringe à produção de mercadorias, como querem os economistas. E esse modo de produção gera uma sociabilidade, que é o conjunto das relações sociais. E essa sociabilidade gera uma mentalidade, que é um conjunto de valores, coisas que uma determinada sociedade considera importante, sentimentos arraigados, concepções dominantes. A mentalidade, ou seja, a mentalidade é a introjeção da sociabilidade no pensamento. Então, pegando o caso do capitalismo, que é o que nos interessa na nossa discussão hoje. O modo de produção capitalista, ele é fundamentado na mercantilização. Então, os produtos no capitalismo são mercadorias. É para isso que se produz produtos na nossa sociedade. Que se produz computador, que se produz alimento, que se produz celular, que se produz casa, moradia. Se produz porque é mercadoria, para ser vendido. Então, todo capitalista, ao produzir um produto, ele não está pensando no bem da humanidade. Ele está pensando em produzir uma mercadoria para ser vendida. Portanto, a mercantilização é um elemento que constitui a nossa sociabilidade. Olha o lugar que o dinheiro ocupa na nossa sociedade. Sem dinheiro, você não... Aí tem uma coisa que os liberais gostam de dizer que é certo. Ou seja, nem o almoço é de graça. Você tem que pagar por ele. Tudo no capitalismo você tem que pagar. Exatamente tudo. Até quem não paga, paga. Por exemplo, as crianças, elas não pagam as coisas delas, mas os pais pagam. A educação pública que você recebe no Instituto Federal de Goiás é paga. Tudo é pago no capitalismo. Ou seja, você individualmente não paga, mas o Estado distribui parte da renda
com a infraestrutura, com os salários, com os equipamentos, com tudo. Tudo é pago. Então, isso é mercantilização. Além da mercantilização, também a competição é outro elemento característico da sociedade capitalista. Um capitalista, ao produzir determinada coisa, ele obrigatoriamente tem que competir com outros. Se ele não competir bem, os outros passam por cima dele e ele entra em falência. Então, a competição é um dado também da nossa sociedade. Isso vale para os capitalistas, mas vale para os trabalhadores também. Os trabalhadores competem no mercado de trabalho. Vocês, para entrarem no IFG, competiram com outros estudantes. Antes era com vestibular, agora é com sorteio. Então, a competição é um elemento fundante da sociedade capitalista. E, à medida que ela se desenvolve, que o capitalismo se desenvolve, ele burocratiza tudo. Olha só, para vocês se inscreverem no IFG, vocês participaram de um monte de processos burocráticos até conseguir entrar na sala de aula. Então, mercantilização, competição e burocratização é um elemento do modo de produção capitalista que se reproduz na sociabilidade. A nossa vida é marcada por isso. E isso entra na nossa mentalidade também. A gente passa a pensar de maneira mercantil, competitiva e burocrática. Sem saber que a gente faz isso. A gente reproduz a nossa vida cotidiana levando em conta todos esses aspectos. Então, eu já disse para vocês aqui que o conceito de episteme, que é uma forma de pensar, no capitalismo é radicalmente diferente da forma de pensar no feudalismo, que é radicalmente diferente da forma de pensar do escravismo. Se pegar a sociedade brasileira, quando existiam as relações de escravidão aqui, a forma como aquela sociedade pensava é muito diferente da forma como a nossa sociedade urbana, industrial pensa. Então, pensem a episteme dessa maneira, de que ela é uma forma de pensar, geralmente ela é infraconsciente, a gente reproduz isso sem saber, e ela é constituída historicamente, e ela muda com o processo histórico. Então, guardem essas informações que são importantes para nós entendermos o pensamento do Marx. Então, a gente pode dizer que esse conceito de episteme, ele é associado ao conceito de modo de produção, ele é associado ao conceito de mentalidade, ele é associado ao conceito de sociabilidade. E aí, entendido isso, como, então, concretamente a episteme funciona? Na constituição do pensamento. Ela funciona através do que o Nildo chamou de campos mentais. Eu disse que seriam muitos conceitos, então vão registrando aí os conceitos, se houver dúvida, digam, por favor. A episteme existe através dos campos mentais. E como é que isso funciona? Cada campo mental age de uma determinada maneira. E são eles: o campo axiomático, que é ligado aos valores e interesses; o campo linguístico, que é ligado ao campo lexical e semântico. Eu vou explicar essas coisas todas. Que é o campo analítico, que é ligado ao método; e o campo perceptivo, que é o que uma determinada episteme consegue ver ou não. Isso vai ficar mais claro quando a gente tratar da episteme burguesa, que é o que a episteme contra a qual o capital vai de frente. Olha, então a gente pode dizer assim que a episteme burguesa é a infraestrutura do pensamento da sociedade moderna. No feudalismo era diferente, no escravismo era diferente, lá no Egito antigo era diferente, nas sociedades indígenas, antes do contato com a sociedade moderna, era diferente. Então, podemos dizer com toda a clareza que a episteme burguesa, ela expressa os interesses, os valores, a mentalidade, a sociabilidade da classe capitalista. Tem uma frase do Marx e do Engels, num livro de juventude deles, que eles dizem assim, que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante.
A gente poderia estender essa ideia de que a episteme dominante é a episteme da classe dominante. A forma de pensar da nossa sociedade, ela é fundamentada nos valores, interesses e mentalidade da classe capitalista. Alguns exemplos vai deixar isso muito claro para vocês mais à frente. Só que existe uma diferença das epistemes anteriores. Quando a episteme burguesa começa a ser formada lá no século XVI, a partir de 1500, ela utilizou a filosofia para combater as ideias que eram dominantes no feudalismo, a teologia, os valores da nobreza, os valores da realeza. Utilizou a filosofia para combater. Então surge o humanismo nos séculos XIV, XV, depois o iluminismo no século XVIII. Ou seja, é usar a filosofia para combater os ideais da nobreza. Então, a burguesia ela já surge na luta contra as classes do feudalismo. Só que à medida que ela se estabelece como classe dominante, ela gera uma outra classe, que é a classe operária. E essa classe já começa também a criar conflitos com ela. Então, ela tem que lutar contra o proletariado também. Então, a burguesia ela surge permanentemente na luta contra as classes do feudalismo, depois contra o proletariado. E aí isso gera algumas diferenças. Então, por exemplo, os filósofos lá na antiguidade, o Aristóteles, por exemplo, ele expressava a episteme escravista. E ele dizia, em alto e bom som, que os escravos eram seres inferiores. Dizia isso. E esses eram os valores e interesses da classe senhorial lá na Grécia Antiga. E o Aristóteles era um membro dessa classe, da classe senhorial. Então, ele era a classe dominante. E ele expressava isso na sua filosofia, quando ele dizia que os escravos, a escravidão era uma coisa natural, que algumas pessoas realmente eram inferiores, que tinham que ser escravizadas. E ele dizia isso em alto e bom som. Por quê? Os escravos, na antiguidade, não geraram uma episteme que se contrapunha à episteme dominante. Então, ele pegava os valores da classe senhorial e colocava como sendo valores universais. Os interesses da classe dominante como interesses universais, que era de todo mundo. No capitalismo, isso é diferente. A episteme burguesa teve que lutar contra a episteme feudal, mas à medida que emerge o proletariado como movimento político, esse proletariado gera também uma episteme. E essa episteme combate a episteme burguesa. E aí, a classe capitalista não pode dizer algumas coisas. Ela não pode dizer, por exemplo, que ela é naturalmente superior ao proletariado, como era no caso do feudalismo. A realeza e a nobreza diziam que eram sangue azul, que eram naturalmente superiores aos servos. Né? No caso do capitalismo, isso não pode acontecer, porque todos são iguais perante a lei. Então, a classe capitalista tem que esconder os seus valores. E aí isso vai ficar claro quando a gente discutir o campo axiomático da episteme burguesa. Quais são os valores e interesses da classe capitalista? Então, primeiro, a episteme burguesa, ela desvalora o que são valores? Valores são coisas que a gente pode dizer que são importantes, fundamentais. Então, sei lá, um indivíduo que é religioso. Então, a religião e Deus está no ponto alto da sua escala de valores. E está lá no desvalor dele, por exemplo, sei lá, o esporte. O esporte é um desvalor, algo que não tem importância para ele. E aí, todos nós temos uma escala de valores. Aquilo que é muito importante e aquilo que não tem importância nenhuma e aquilo que não serve para nada. Todos nós temos uma escala de valores. Isso vale para o indivíduo, mas vale também para grupos sociais, vale também para classes sociais. Então, um dos elementos típicos da episteme burguesa é que ela desvalora os valores. Por exemplo, isso aparece na ciência com a ideia de neutralidade.
Neutralidade axiológica. Todo o discurso científico foi formado, sobretudo a partir do positivismo no século XIX, com a ideia de expulsar os valores. Ou seja, porque ela não poderia dizer determinadas coisas. Ela tinha que se opor à episteme marxista, que já estava constituída, e ao fazer isso, ela tem que esconder os seus valores. Embora sejam valores verdadeiros. Mas ela não pode dizer que são valores. Isso leva a outra coisa, que é esconder os interesses. Ou seja, a classe capitalista ela não pode dizer quais são os seus valores e ela não pode dizer quais são os seus interesses. Isso aparece na ciência com a ideia de objetividade. O conhecimento ele é objetivo, não tem interesse nenhum nisso daí. E aí, como eu disse, as epistemes anteriores não faziam isso. Né? Então, Aristóteles dizia em alto e bom som que os escravos eram inferiores e que a escravidão era natural. A classe capitalista não pode dizer isso, que os operários são naturalmente inferiores e que eles têm que ser explorados porque são inferiores. Todos são iguais perante a lei. Isso é um dos elementos típicos da sociedade capitalista. Uma igualdade formal. Porque essa igualdade formal, ela era elemento de luta contra a nobreza. Era elemento de luta contra a nobreza. Porque a nobreza partia do pressuposto de que ela era naturalmente indicada por Deus como elemento superior. Se você está combatendo a nobreza, você não pode reproduzir essa mesma coisa. Você tem que colocar outros elementos. E quais foram os elementos que a burguesia revolucionária do século XVII e XVIII fizeram? A burguesia revolucionária colocava, olha, todos são iguais perante a lei. Humanismo. Humanismo abstrato e oportunista, ainda lá no século XVIII. Mas era um humanismo. Todos são iguais. Só que, como disse o George Orwell no livro dele, lá A Revolução dos Bichos, alguns são mais iguais que os outros. Né? E aí, assim que a burguesia consegue vencer a nobreza, ela passa a lutar contra o proletariado, que emerge nas mesmas lutas. Bom, a Josiane colocou aqui neutralidade na ciência, na imprensa, a imparcialidade. É isso, exatamente isso. Podem ver o William Bonner falando lá, jornalismo imparcial. Quer dizer que não tem interesse ali. Né? Isso é a manifestação típica da episteme burguesa. Esconder os interesses. Quando o William Bonner diz que a Rede Globo é imparcial no seu jornalismo, ele provavelmente está mentindo conscientemente. Mas uma grande parte das pessoas que compartilham daquela mesma esfera que é o jornalismo, eles reproduzem isso sem saber que estão reproduzindo. Acreditam de fato nisso. Ou seja, a episteme ela é infraconsciente. Somente a episteme marxista ela é autoconsciente, porque ela não esconde seus interesses e valores. Então, a gente pode dizer que, enquanto as epistemes anteriores não tinham que lutar contra a episteme da classe explorada, a episteme burguesa tem que lutar contra a episteme da classe explorada. Então, exemplos de alguns valores burgueses, mas que não são ditos enquanto valores. Neutralidade é um valor, é algo que um cientista típico, positivista, vai dizer, olha, isso é muito importante. Isso é um valor, mas ele vai dizer que ele é neutro. Né? Percebe aí que a contradição que ocorre? A ideia de objetividade científica é um valor. A ciência é um valor. Razão, outro valor. Mesmo que seja uma razão abstratificada. Mas também coisas mais cotidianas, como, por exemplo, a ascensão social. Nascer pobre e ficar rico. Isso é um valor. Inclusive, faz parte das mitologias do capitalismo. Você nascer pobre, enriquecer e se tornar um grande empresário de sucesso. É um valor típico da sociedade burguesa. O dinheiro é um valor em si. Ou seja, os trilionários têm o dinheiro como valor mais fundamental na vida deles. Porque tem tanto dinheiro que ele nem em 10 vidas ele conseguiria gastar aquele dinheiro.
Entretanto, ele faz de tudo para acumular mais dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um valor em si. O mercado é outro valor. Olha o discurso dos liberais aí, né? O mercado regula, o mercado controla. É um valor. Competição, concorrência, enfim. Perceba que a sociedade burguesa é cheia de valores, como são todas as sociedades, só que a burguesia esconde isso como sendo valores. Ela coloca isso como sendo elementos naturais, elementos que são indispensáveis, elementos que são transhistóricos, elementos que são indispensáveis. É assim que a classe dominante coloca os seus valores. Ela não coloca os valores dela como valores, mas sim como sendo algo produtos de leis da economia, leis da sociedade, leis da natureza, desígnios divinos, qualquer coisa que se explique por que isso é um valor. Ela também tem desvalores, que ela não diz que são desvalores. Por exemplo, interesses das classes inferiores, desempregados, operário, camponês. Os interesses dessas classes são desvalores para a classe dominante. Isso vai ficar claro quando a gente analisar o capital. Revolução, ou seja, abolir o capitalismo e criar outra sociedade, é um desvalor para a burguesia. Inclusive, eles retiram isso das teses acadêmicas, científicas. Utopia é um desvalor, historicidade, ou seja, a transformação histórica. Bom, entendido que a burguesia tem um campo axiomático, valores e interesses, outro se forma, que é o campo linguístico, que é o conjunto de palavras. Vou ser bem rápido nisso para a gente conseguir discutir com mais profundidade o capital. Então, à medida que se estabelece vai se estabelecendo uma determinada episteme, ela vai criando palavras para expressar os fenômenos que ela está analisando. Isso forma o campo linguístico, que é o conjunto de palavras, de termos, que uma determinada episteme utiliza para explicar os fenômenos. Então, no caso da episteme burguesa, cria uma regularidade discursiva. É uma boa, Josiane, uma boa definição para o que eu estou falando aqui. O conjunto de termos que vai se criando, por exemplo, no caso da episteme burguesa, ciência, sujeito, objeto. Essas palavras, sujeito e objeto, são típicas da episteme, e a oposição entre elas são típicas da episteme burguesa. Só que a criação desses termos está basilada, ou seja, tem a sua base aquele campo axiomático anterior. Então, por exemplo, algumas palavras são excluídas da episteme burguesa. Às vezes é uma exclusão total, às vezes é uma exclusão parcial. Mas, assim, então, a burguesia não tem interesse em ser abolida. Óbvio. Ela, enquanto classe dominante, quer ser classe dominante por toda a eternidade. Então, ela não tem interesse que essa sociedade desapareça, que essa sociedade se modifique. Então, ela abole alguns termos da sua episteme. Por exemplo, o comunismo, autogestão, anarquia, dê lá o nome que se quiser para a sociedade que vai suceder o capitalismo, essas são palavras que são desvaloradas pela episteme burguesa, e algumas ideologias nem tratam disso, excluem completamente. Ou quando reconhecem como coisas impossíveis, coisas que não vão acontecer. Percebe como é que a questão dos valores e interesses interfere até na criação de palavras. Outro elemento da episteme burguesa é o campo analítico. O campo analítico é o conjunto de procedimentos que uma determinada episteme utiliza para analisar a realidade. Então, guarda essas três palavras aqui. Então, nós já falamos, então, do campo axiomático, valores e interesses.
do campo linguístico, que são as palavras que são criadas dentro de uma episteme. E agora estamos falando do campo analítico. O campo analítico é o conjunto de procedimentos, métodos de pesquisa. Guardem essas três palavras, são fundamentais para a gente entender a oposição, o antagonismo que ela faz com o marxismo. O campo analítico da episteme burguesa é fundamentado no anistorismo, a mesma ideia de ahistórico. A episteme burguesa é ahistórica. Ela tem dificuldade de reconhecer o processo histórico. Do passado até o presente, algumas concepções até conseguem. Aquelas que tratam da filosofia da história, que tratam da epistemologia, que tratam da história das sociedades. Elas até conseguem compreender a história do passado até o presente. Mas do presente para o futuro, ela não consegue ver nada. E algumas ideologias dentro da episteme burguesa não conseguem ver história nenhuma, como, por exemplo, estruturalismo, teoria dos sistemas, funcionalismo, que são métodos das ciências humanas que não conseguem reconhecer nenhuma história. Não vou desenvolver essa discussão, mas só entendam isso. A episteme burguesa ela não consegue perceber a historicidade, tem muita dificuldade de perceber isso. Conversem com historiadores hoje a respeito do processo de transformação revolucionária da sociedade, de abolição do capitalismo. Mesmo o melhor dos ideólogos burgueses, que é o Hegel, chegou a dizer no século XIX que houve história. Hoje não há mais. Ou seja, a história veio do passado até o presente. Chegou no capitalismo, pronto, acabou a história. É assim que a episteme burguesa vê o processo histórico. E algumas ideologias, como eu disse, não vê história nenhuma. Nem existe história. O estruturalismo é um grande exemplo disso. Uma outra característica do campo analítico da episteme burguesa é o antinomismo. A episteme burguesa ela só consegue ver oposições. Então, imaginem uma moeda. Uma moeda tem cara e coroa. São dois lados de um mesmo ser. Se a gente imaginar a sociedade capitalista com as suas várias oposições, seria esses exemplos: sujeito versus objeto, indivíduo versus sociedade, sociedade versus natureza, rico versus pobre, e o que está muito em moda hoje, estado mínimo e estado máximo. Ela nunca consegue ver os elementos essenciais, radicais, sempre trabalha com essas oposições. Isso caracteriza o pensamento burguês de uma forma radical. Assim, se a gente pegar a história das ciências, esses termos aqui, indivíduo versus sociedade, sujeito versus objeto, sociedade versus natureza, isso faz parte da história da ciência. Desde o século XVI até hoje. Vai recombinando essas coisas de diferentes maneiras. Racionalismo, empirismo, isso vai sendo recombinado. Né? Não tenho tempo de discutir essas questões todas, mas entendam isso. A burguesia não consegue ver a abolição do Estado. Ela só consegue ver Estado mínimo e Estado máximo. Mas não consegue imaginar uma sociedade sem Estado. Ela consegue ver rico, pobre, mais rico, mais pobre, menos pobre, mas não consegue ver a abolição dessa relação. Bom, e uma outra característica do campo analítico da episteme burguesa é o reducionismo. Ela é incapaz de compreender a totalidade. E é por isso que a gente vê os inúmeros determinismos. Então, conversa com um psicólogo, tudo vira psicologia. A mente, o funcionamento do psiquismo, determinismo geográfico, genético. Olha a importância da genética em explicar milhões de fenômenos hoje, desde o comportamento até doenças típicas mesmo. Determinismo biológico, determinismo tecnológico, determinismo econômico, ou seja, reduzir as coisas a uma causa. Isso é muito típico da episteme burguesa. E os fenômenos sociais e naturais também não têm uma única causa. Guardem essas três palavras. Anistorismo, não vê história.
antinomismo, não vê essência. Reducionismo não consegue perceber a totalidade. Reduz as coisas. Estou vendo aqui a imagem do Wellington. Aqui, ó, conversa com o pedagogo. Tudo vira educação. Né? Conversa com o geógrafo. Tudo vira espaço geográfico. E aí, e por aí. Isso é uma característica da episteme burguesa. E o marxismo se opõe a isso. Bom, e o último campo mental é o campo perceptivo. Esses três campos anteriores, o campo axiomático, valores e interesses, o campo linguístico, o conjunto de termos e significados, e o campo analítico, os métodos e procedimentos, determinam o que um episteme consegue ver ou não ver, o que ela consegue perceber ou não perceber. E aí a gente pode dizer que as epistemes, ao longo da história, até a emergência da episteme marxista, elas são todas epistemes particularistas, porque são expressão dos interesses da classe dominante, das classes dominantes ao longo da história. No caso da episteme burguesa, ela é expressão dos interesses, dos valores, das concepções da classe dominante. Então, essa episteme ela tem que ser obrigatoriamente particularista. Ela só consegue perceber o mundo a partir dos valores e interesses dessa classe. Por exemplo, assim, algumas exclusões na episteme burguesa são totais. Assim, como eu trouxe o exemplo da historicidade. A episteme burguesa ela é incapaz de perceber a transformação revolucionária da sociedade capitalista. Porque reconhecer isso significa reconhecer o seu próprio fim enquanto classe. Isso é um limite intransponível. Mesmo os melhores intelectuais que partem da episteme burguesa, quando chegam na transformação, na resolução dos conflitos do capitalismo, eles têm que ficar cegos. Não conseguem ver. Porque expressam os valores e interesses da classe dominante. Agora, outras exclusões são parciais. Por exemplo, o conceito de a ideia de exploração. Algumas ideologias até percebem, ou seja, partindo da episteme burguesa, até percebem a exploração. Por exemplo, David Ricardo, que é um dos melhores economistas do século XIX, percebia a exploração. Só que isso é um processo natural, é assim que é. A vida é assim mesmo, a sociedade é assim, as coisas funcionam assim. Ou seja, naturaliza. Mesmo quando consegue perceber essas coisas, ela naturaliza. Então, é uma exclusão parcial. Ou seja, o campo perceptivo da episteme burguesa, ele tem que ser limitado. Mesmo os melhores intelectuais dessa classe são ainda limitados, como Hegel, que é o melhor dos filósofos do século XIX, o melhor filósofo burguês que percebeu a historicidade, como o Adam Smith, o melhor economista. Estou citando esses autores porque é os autores com quem o Marx dialoga no livro dele. Então, o David Ricardo, o melhor economista que o Marx considerou, ao tratar do problema das desigualdades de classe, do processo de exploração, ele diz, olha, sim, existe, mas é natural. É assim que a coisa funciona mesmo. Então, torna isso uma lei natural, um desígnio divino, é universal, ou seja, naturaliza o processo de exploração. Mesmo os melhores. Agora, a grande maioria que está no nível muito abaixo do Ricardo e do Hegel nem consegue perceber esse processo. Basta ver os liberais de hoje, como é que está excluído do discurso dos liberais atuais a exploração. A oposição é entre indivíduo e Estado. Não existe oposição antagonismo de classes no discurso dos liberais. É o indivíduo contra o Estado. Ou seja, mera oposição, antinomismo. Bom, então, é entendido o que é episteme burguesa. A gente pode entender que a episteme burguesa ela sofre transformações. Tem uma pergunta sobre a filósofa Hannah Arendt. Como poderíamos descrever a participação dela nesse pensamento? Bom, aí eu teria que dominar o pensamento dela, Ana Paula.
e não é o meu caso. Né? Não vou me arriscar a falar. Eu só li o livro dela lá sobre o caso lá do nazista, que ela... Esqueci o nome do livro agora. Esse é o único texto que eu li dela. Então, assim, eu não sou habilitado aí a discutir o pensamento da Hannah Arendt para não dizer coisas bárbaras aí sobre o pensamento dela. Né? Então, mas a rigor, né, assim, de modo geral, eu poderia colocá-la trabalhando dentro da episteme burguesa. Né? Não, ela não é absolutamente uma autora revolucionária pelo que eu conheço. Enfim, mas não vou arriscar entrar em detalhes do pensamento dela para não dizer em verdades aqui sobre a Hannah Arendt. Perdão aí pela minha ignorância. Então, o modo de produção capitalista gera a episteme burguesa, que é um modo de pensar típico dessa sociedade. Só que também a sociedade capitalista sofre transformações. Ela não é o capitalismo do século XVI não é o mesmo capitalismo do século XXI, que não é o mesmo do século XIX, que não é o mesmo da primeira metade do século XX. Ele sofre transformações. Essas transformações a gente chama de regime de acumulação. Lá no ensino médio, né, inclusive os meus alunos que estão presentes aí, eu trabalho lá no ensino médio com aquela divisão dos livros didáticos, que é capitalismo comercial, industrial, financeiro, globalização. Essa é uma divisão descritiva, falha, mas é que é cobrada de vocês, por exemplo, no ensino, lá no Enem. É uma concepção completamente precária para descrever a história do capitalismo. E eu falo isso nas minhas aulas. A teoria com a qual eu trabalho é a teoria dos regimes de acumulação. Cada fase do capitalismo é um regime de acumulação. E aí, à medida que muda o regime de acumulação, a episteme burguesa sofre recombinações. E essas recombinações nós chamamos de paradigmas. E dentro de cada paradigma existem várias ideologias. Então a gente pode dizer o seguinte, que à medida que muda o regime de acumulação, a classe dominante ela tem que fazer, como é que fala? Ela tem tarefas políticas e econômicas que ela tem que cumprir para que ela consiga resolver as crises e os conflitos. Então, a cada mudança de regime de acumulação, há tarefas que a classe dominante tem que resolver para que ela consiga se manter como classe dominante, resolver as crises. Ao fazer isso, ela recorre a determinado conjunto de ideias. E esse conjunto de ideias fazem parte da episteme burguesa. Então, ela recombina elementos da episteme burguesa para justificar e esclarecer a si mesma do que ela tem que fazer. Essas recombinações nós chamamos de paradigmas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Não, antes do exemplo, não vou discutir com vocês, que não temos tempo, mas teríamos como regime de acumulação a regime de acumulação extensivo, que vai ali da Revolução Industrial até o século XIX, que é quando a episteme burguesa começa a se formar. Depois, regime de acumulação intensivo, que é a formação do paradigma chamado positivista, que domina ali do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Regime de acumulação conjugado, que vai da Segunda Guerra Mundial até a década de 80, e o paradigma que domina é o reprodutivista. E regime de acumulação integral, que é o atual, que vai ali da década de 80 até os dias de hoje, e o paradigma que domina é o subjetivista. E tivemos ainda outros regimes de acumulação, como no caso da União Soviética, que não era socialismo, era regime de acumulação estatal, e o paradigma dominante é o vanguardista, e ali no período pré-Segunda Guerra Mundial, regime de acumulação bélico, e o paradigma dominante é o organicista, onde surge o nazismo, etc. Não vou entrar em discussão, recomendei a leitura desse livro aqui, onde ele detalha esse debate.
Um exemplo para ficar claro o que eu estou dizendo, a importância da episteme no processo político. Eu disse lá nos primeiros slides que a episteme ela é uma mediação do processo político. Então, olha aqui esse exemplo. O atual regime de acumulação, o integral, ele é constituído pelo paradigma subjetivista e a ideologia dominante é a neoliberal. Então, vejamos aqui. Na crise dos anos 70, a burguesia tinha, na crise do capitalismo dos anos 70, cuja crise do petróleo é a mais expressiva, a burguesia tinha tarefas políticas e econômicas para resolver, para sair da crise. O capitalismo estava em crise, em derrocada. Então, a classe capitalista tinha tarefas políticas e econômicas a resolver. E ela faz isso. Ela muda o regime de acumulação. Sai do regime de acumulação anterior, conjugado, e entra para o regime de acumulação atual, chamado integral, ou neoliberal. Bom, estas tarefas foram realizadas nos anos 80. Por exemplo, a restauração produtiva, a introdução do toyotismo, a dispersão do processo de produção pelo mundo e nos países, levando para o interior dos países, no caso do Brasil. Então, houve a reestruturação produtiva. O toyotismo é o principal exemplo. Saiu do fordismo, taylorismo e veio para o toyotismo. Isso foi uma tarefa econômica que ela resolveu. Outro, ao mudar as relações de produção, mudou também a forma de Estado. Saiu do antigo estado de bem-estar social, que era integracionista, que era amplo, que tinha políticas sociais. Isso para a Europa, tá? Aqui nunca teve isso, não. Aqui é outra história. E implanta o Estado neoliberal. Então, por exemplo, o primeiro a fazer isso foi a Inglaterra, com a Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, que faz as reformas neoliberais, retirando as políticas de bem-estar social e colocando as políticas neoliberais. E, enfim, esses são alguns elementos da passagem do regime de acumulação anterior, que vai da Segunda Guerra Mundial até a década de 80, para o regime de acumulação atual, que começa nos anos 80 e permanece até os dias atuais. Essas reformas que foram feitas geraram inúmeros problemas sociais. Inúmeros. Mesmo lá na Europa. Então, o antigo estado de bem-estar social, que tinha quase pleno emprego, se você estava desempregado, você recebia dinheiro do Estado, formas para garantir até você voltar para o mercado de trabalho, saúde, educação, infraestrutura urbana, tinha um monte de coisa assim, que garantia condições de vida melhores para os trabalhadores na Europa, um pouco nos Estados Unidos, um pouco no Canadá, mas nos países desenvolvidos. Para cá, nós nunca tivemos isso. As reformas neoliberais desestruturaram tudo isso. Desestruturaram tudo. Criou inúmeros problemas sociais. Inúmeros. Inclusive na Europa, desemprego, desemprego massivo. Em algumas regiões da Inglaterra, quando houve a restauração produtiva, as fábricas foram embora completamente. Ao ir embora... Opa, já é 9h15, né? Tô vendo aqui, gente. A gente pode ir até 9h30. A gente faz um intervalo de 10 minutos e volta? Pode sim, você que organiza aí o tempo, Lucas. Então, beleza. Vamos até 9h30, que é o tempo de eu concluir isso daqui. Então, nós podemos dizer que essa reestruturação produtiva que aconteceu nos anos 70, nos anos 80, que permanece até hoje, gerou inúmeros problemas sociais na Europa. E quando vem para cá, nos países subdesenvolvidos, a partir dos anos 90, aqui já era grave a situação. As reformas neoliberais tornaram o que era ruim algo muito mais dramático ainda. Então, fome, desemprego, etc., essa coisa toda que já era grave
nos países subdesenvolvidos, se tornaram mais problemáticos ainda, muito mais amplos. Bom, e aí, essas reformas neoliberais, a restauração produtiva gerou problemas sociais. Para implantar essas reformas, a burguesia recorreu às ideologias liberais que existiam desde o século XVIII, nos anos 30 e 40, algumas surgiram também. Eles pegam essas ideologias e adaptam para o período atual. E aí, esses problemas gerados: fome, desemprego nos países subdesenvolvidos, desemprego em massa nos países desenvolvidos. Estava falando do caso inglês, algumas regiões na Inglaterra, que eram regiões industriais, quando rolou a restauração produtiva nos anos 80, com os incentivos neoliberais que a Margaret Thatcher fez, as empresas começaram a sumir da Inglaterra, gerando áreas altamente industrializadas, com uma classe operária muito grande. Do dia para a noite, todo mundo desempregado. Do dia para a noite. Né? E esse desemprego estrutural, até hoje, não está resolvido por lá. Não está resolvido. Bom, gerou os problemas. Um outro problema gerado, que é um economista burguês, o Piketty, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, escreveu um livro chamado O Capital no Século XXI, e a conclusão dele é: o neoliberalismo aumentou a desigualdade nos países ricos. Então, o nível de desigualdade, a diferença entre ricos e pobres na Europa, está nos mesmos patamares do final do século XIX. Ou seja, o que o Estado de bem-estar social fez, diminuir a distância entre ricos e pobres, o neoliberalismo aumentou novamente, chegando aos patamares do final do século XIX. Bom, criou inúmeros problemas sociais, e aí é necessário gerar soluções. É o momento que nós estamos agora. Esse regime de acumulação que nós estamos, que já dura aí quase 50 anos, ele já está cambaleando, está com dificuldades, está com crises, crescimento econômico baixo, queda da taxa de lucro, enfim, problema de desemprego que não se resolve mesmo em países ricos. Ele está com dificuldades. Qual é a solução para os problemas? Mais reformas neoliberais. Ou seja, a classe dominante ainda não encontrou alternativas para a crise que está se desenhando. Essa é a importância da episteme e dos paradigmas. Qual que é a solução que está se propondo nos países ricos para a crise que está se desenhando? Ainda não estamos em crise propriamente dita, mas tem dificuldades de acumulação. O Brasil está em recessão econômica há muito tempo, desde 2014, que não tem crescimento econômico expressivo. Países que tinham crescimento econômico de 7%, 8%, como a Alemanha, como a França, está muito pequena. A França teve recessão econômica em 2008. Em 2008, a Europa inteira teve recessão econômica. Bom, então tem dificuldades. Não é crise ainda, mas é dificuldade de acumulação. Qual que é a solução para os problemas? Mais neoliberalismo. Ou seja, ainda não está desenhado para a classe dominante uma solução, tal como ela encontrou nos anos 80. Para a crise dos anos 70, que foi uma década de dificuldades para o capitalismo global, qual foi a solução dos anos 80? Reestruturação produtiva, neoliberalismo, etc. E agora, qual que é a solução? Mais neoliberalismo. Essa é a importância da episteme. Ou seja, propor soluções para os problemas sociais, políticos e econômicos. Ao propor soluções, dentro da episteme burguesa, o que ela consegue fazer são recombinações em cada paradigma. Flexibilização seria um exemplo, né? Ou seja, flexibilização é um termo, vamos chamar, é um eufemismo, né? Na verdade, significa modificar a legislação para aumentar o processo de exploração sobre a classe trabalhadora. Então, as reformas trabalhistas são isso. Então, pode ser flexibilização para o capitalista. Agora, para a classe trabalhadora, não é flexibilização em hipótese alguma. Né? Mas é isso. Né? Então, podemos dizer que
As soluções que estão sendo propostas hoje ainda estão dentro do paradigma subjetivista, que é o paradigma atual, cuja ideologia dominante é a neoliberal. A classe dominante ainda não consegue pensar fora desse paradigma, tal como ela fez nos anos 80. Ela saiu do paradigma reprodutivista, que propõe um Estado neoliberal, políticas amplas, aquela coisa toda, o Estado de bem-estar social, e agora ela só consegue, ela saiu daquela forma de pensar, recuperou as velhas ideologias liberais, recombinou essas ideologias e propôs o Estado neoliberal e a restauração produtiva. E aí reformou o capitalismo em escala global. Foi isso que ela fez. Via FMI, o FMI implantou as políticas neoliberais na Ásia, na América Latina e na África. Ou seja, a burguesia reformou o capitalismo global. E agora? Ela não tem estratégias, ela não consegue pensar fora ainda do paradigma subjetivista. Ela não consegue pensar fora do neoliberalismo. Para ela, isso é natural. Ó, em plena crise que nós estamos vivendo aí, de pandemia, não sei o que os caras propõem? Deixa o mercado fazer. É como o subjetivismo pensa. Né? Deixa que o mercado regula. Sabe? E ele não regula nada, a gente sabe disso. Mas, enfim, só estou querendo dizer para vocês que a forma de pensar determina práticas, determina condutas, determina como, ou seja, a forma de pensar reproduz a sociedade que gerou essa forma de pensar. Né? Então, o neoliberalismo criou o Estado neoliberal e hoje os políticos e os capitalistas não conseguem pensar fora dessa caixinha. Eles só pensam dentro dela. Entendido isso, nós podemos trazer, então, a episteme que se opõe. Ó, então, tudo que eu falei até agora é como a classe dominante organiza a sua forma de pensar. Mas, como eu disse, a episteme marxista emerge exatamente no momento em que a classe operária começa a se constituir como classe politicamente organizada. Então, emerge aí uma forma de pensar que é vinculada a essa classe. Aí é que está a radicalidade do pensamento marxista. Então, a gente pode dizer assim, que a episteme burguesa expressa interesses, valores e formas de pensar que são da burguesia. E ela vai combinando e recombinando esses elementos ao longo da história para defender os seus interesses, tal como o exemplo do neoliberalismo que eu trouxe. Ao longo da história, isso aconteceu de várias formas. Mas, no século atualmente, ela não consegue encontrar forma de pensar diferente do que ela construiu a partir dos anos 80. Então, a episteme burguesa, ela pensa dentro dos seus próprios limites. A episteme marxista, pelo contrário, expressa os interesses, valores, formas de pensar do proletariado autodeterminado, ou seja, em luta, e não proletariado determinado pelo capital. Quando a gente diz aqui que a episteme marxista expressa interesses, valores, formas de pensar do proletariado, não é do trabalhador agora, que está ali no polo empresarial, ali do lado do instituto, que está lá agora sendo explorado na fábrica, que não está organizado, que não está lutando. Aquele proletariado lá, ele está sob a episteme burguesa. Ele pensa dentro dos limites da episteme burguesa. Ele só começa a pensar de maneira antagônica quando ele luta. Quando ele faz greve, quando ele cria suas organizações, os conselhos de fábrica, os comitês de luta, os comitês de greve. Quando ele cria suas formas de luta, quando ele começa a entender o processo no qual ele está inserido, contra quem ele está lutando, a favor de quem ele está lutando, com quem ele pode se aliar, com quem ele não pode se aliar, ou seja, nos momentos de ascensão da luta dos trabalhadores. O marxismo expressa os valores e interesses da classe operária quando ela está em luta, ou seja, quando ela está autodeterminada. Por exemplo, a classe capitalista é uma classe autodeterminada. Ela tem consciência dos seus interesses, ela tem consciência das suas organizações,
ela utiliza essas organizações para defender os seus interesses. O Estado, as várias federações de indústrias, de comércio, as suas organizações, a ONU, o FMI, essas várias organizações que a classe capitalista utiliza para defender seus interesses. Só que o que ocorre é que os interesses históricos da classe capitalista coincidem com seus interesses imediatos. Então é mais fácil para ela. No caso do proletariado, tem uma dificuldade aí que é os interesses imediatos não coincidem com seus interesses históricos. Por exemplo, um interesse imediato do proletariado é aumentar salário. Mas, do ponto de vista histórico, um dos interesses da classe operária é abolir o capitalismo, portanto, abolir o sistema de salários. Isso só ocorre em alguns momentos históricos muito específicos, nos processos revolucionários que a gente não vai analisar no nosso curso. Então, a gente pode dizer que há um antagonismo entre classe operária e classe capitalista. Não é uma mera oposição, como Estado mínimo e Estado máximo, partido X, partido Y no poder. O antagonismo entre classe operária e classe capitalista se dá porque, à medida que a classe operária avança no seu processo de luta, ela cria condições de abolir o modo de produção capitalista, portanto, abolir a classe capitalista e, portanto, abolir a si mesmo enquanto classe. Isso é um interesse histórico do proletariado. Isso ocorre em alguns momentos históricos muito específicos, que são os processos revolucionários. As várias experiências históricas provam que isso é uma tendência. Isso nunca aconteceu. Ainda. É um ainda não ocorreu, mas é algo que está na tendência, é algo que está colocado como tendencial dentro da sociedade capitalista. Então, entre classe capitalista e classe operária há um conflito, uma luta permanente. Cotidianamente, essa luta ela é de modo de baixa intensidade. De baixa intensidade. Mas em alguns momentos históricos, nas revoluções, essa luta adquire uma radicalidade tremenda, onde a possibilidade de abolir o modo de produção capitalista fica colocada. Então, a episteme marxista, ela emerge com o movimento operário, ela expressa esse movimento operário no campo cultural, intelectual, contra a episteme burguesa. Essa é a grande diferença das epistemes ao longo da história. Tanto a episteme escravista quanto a episteme feudal não precisavam criar ideias para se opor à episteme da classe explorada. Porque essas classes exploradas não tinham episteme. Já no capitalismo, a classe operária gerou a sua episteme. E essa episteme também tem uma história que a gente não vai analisar. E aí, para finalizar aqui antes do intervalo, podemos dizer que a episteme marxista ela é autoconsciente. Por quê? Porque ela não esconde seus interesses e valores. Enquanto a episteme burguesa esconde, a episteme marxista revela, demonstra, olha, meus interesses são esses. É expressar o movimento operário, é expressar os interesses da classe operária, é a revolução, é a transformação, é a abolição do capitalismo. É uma sociedade humanamente realizada, diferente. Esses são os interesses e valores da episteme marxista. E ela diz isso. Por ela reconhecer os seus próprios interesses e valores, ela pode reconhecer os interesses e valores da episteme burguesa. Também, ela tem uma historicidade. Ou seja, enquanto a episteme burguesa é anistórica, não reconhece a historicidade, a episteme marxista, pelo contrário, é fundamentada na historicidade, tanto do passado até o presente, mas principalmente de reconhecer que no presente está gestado a possibilidade de um outro futuro, de reconhecer que o capitalismo não é eterno, de dizer isso e de criar ferramentas analíticas para demonstrar que o capitalismo é cheio de crises. E aí o Capital do Marx é isso, é demonstrar a historicidade do capitalismo. Enquanto os economistas naturalizam o capitalismo, o Marx vai dizer, olha, não, isso, tal como todas as outras sociedades, também essa vai perecer.
Uma outra característica da episteme marxista é a radicalidade. Enquanto a episteme burguesa é fundada nas antinomias, ou seja, oposição, estado mínimo, estado máximo, sujeito, objeto, a episteme marxista trabalha com outros termos e outras categorias. A ideia de radicalidade é que vai à essência. Então, a radicalidade se opõe ao pensamento antinômico, típico da episteme burguesa. E, por último, a episteme marxista ela é totalizante. Ela trabalha com categoria de totalidade. Ela evita os reducionismos. Enquanto todas as ciências constroem objetos de estudo, a pedagogia e a educação, a geografia e o espaço, a história, a historiografia, a história da sociedade até o presente, a antropologia, a cultura, a economia, os processos de produção, distribuição e circulação. Enfim, cada sociedade, cada ciência constrói um objeto de estudo, portanto, todas as ciências são, de algum modo, reducionistas. A episteme marxista propõe o estudo da realidade enquanto totalidade. E aí ela não constrói objetos de estudo. Ela vai elaborando teorias sobre fenômenos específicos. Então, a episteme marxista ela é radicalmente oposta à episteme burguesa. Por quê? A episteme burguesa expressa os valores e interesses da classe capitalista, é a forma de pensar dessa classe, que é a dominante hoje. E a episteme marxista é a forma de pensar, expressa valores e interesses do movimento operário da classe operária autodeterminada, da classe operária como movimento político, quando a classe operária se organiza e luta. Então, a episteme marxista expressa os valores e interesses do movimento operário autodeterminado. Bom, então, eu vou parar aqui. E aí então, nós entendemos agora a formação dessas duas epistemes. Agora nós podemos entrar como Marx elaborou o Capital e como é que o Capital é a expressão da episteme marxista criticando os economistas. Tranquilo? Então podemos, agora são 9h31, a gente retorna 9h40? Pode ser, tranquilo. Então, firmeza, vamos tentar não atrasar para a gente não... Porque tem muito material para ser trabalhado ainda. Eu vou parar a gravação e aí quando a gente retornar eu volto a gravar novamente. Beleza, tá bom? então. Então, fechado. Faz 2 vezes. Obrigado, Lucas. Vamos aí tomar um café.